Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou dar um recadinho aqui para você que está desesperado com o Enem, com conteúdo de sociologia, que cada vez mais está mais específico. Então eu separei uma aulinha para vocês a respeito do Marx, do conceito de ideologia. Conceito muito importante para você fazer a prova do Enem. Assista e depois vocês me contam. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de ideologia em Karl Marx. Então vamos primeiro pensar na ideia de ideologia. O que é ideologia? Então ideologia, a princípio, é um conjunto de ideias. Então senso comum, ideologia, conjunto de ideias. Quando a gente fala em ideologia, a gente lembra daquela música lá do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. E eu deixei a letra dessa música aí para vocês no material. Dá uma olhadinha nela. Mas a ideologia, eu quero uma para viver, não é a ideologia que a gente vai falar hoje. A ideologia que a gente vai falar hoje é um conceito elaborado pelo Marx. E ele está contido, sobretudo, nessa obra aqui do Marx, A Ideologia Alemã. Então a gente tem, a princípio, que a ciência, ciências humanas no geral, também as ciências exatas, elas deveriam ser, ciência deveria ser universal e necessária, ou seja, válida em todos os lugares e em todos os tempos. Isto é, quando a gente olha a ciência, quando a gente acredita em alguma ideia, a gente tem aquilo como uma verdade inquestionável, não é assim? Tem coisas que a gente acredita, porque a gente leu, porque aquilo é ciência, porque aquilo é um estudo. E a gente tem que aquilo é uma verdade e não se discute. Ou seja, ela é universal e necessária, ela é válida em todos os lugares, e ela é necessariamente verdadeira, não tem jeito de não ser. É essa a ideia que a gente tem. Só que o Marx vai mostrar pra gente que não é bem assim. Que a ciência, ela não é necessariamente verdadeira e universal. Por quê? Porque a ciência, ela é criada por um conjunto de pessoas em determinado tempo histórico. E normalmente essas pessoas, elas constituem uma classe, né, que é a classe intelectual. Desde o início do tempo, a gente separa o mundo em trabalho manual versus trabalho intelectual. E normalmente a divisão acontece assim, ó, presta atenção. Manual, quem fica é a classe dominada. E o trabalho intelectual destina-se sempre à classe dominante de uma sociedade. Então, a gente tem que toda a produção intelectual pertence à classe dominante. Ou, como diz Marx, as ideias dominantes de uma época são ideias da classe dominante. Ou seja, então, são ideias que não são universais, não pertencem a todo mundo, pertencem a apenas uma classe. E essa classe tem um ponto de vista próprio. E mais ainda, essa classe vai querer defender os seus interesses, como todo mundo. Então, essas ideias são ideias que estabelecem e defendem interesses próprios, ou seja, interesses da classe dominante. Vamos ver aqui o que o Marx nos fala a respeito disso. Então, aqui nesse livro meu, página 72, tá? Ele diz assim: as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. Ou seja, aquela classe que domina materialmente, economicamente, também é a classe que domina ideologicamente, ou seja, espiritualmente. Por isso, para esta aula, é importante você ter em mente as noções de materialismo histórico,
tá? Não assista essa aula se você não sabe o que é materialismo histórico. A ideologia, ela só pode ser compreendida em meio à concepção de materialismo histórico, tá? Vamos continuar aqui e ver o que ele fala. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe ao mesmo tempo dos meios de produção espiritual, o que faz com que elas sejam submetidas ao mesmo tempo, e em média, às ideias daqueles às quais faltam os meios de produção espiritual. Ou seja, essa classe aqui, que exerce o trabalho manual, que é a classe dominada, a ela chega essas ideias aqui, as ideias espirituais. Então, ela recebe as ideias da classe dominante e ela apoia as ideias da classe dominante. Por que ela apoia as ideias da classe dominante? Porque ela acredita que aquelas ideias são universais e são as únicas ideias que chegam para ela, já que a classe dela cabe o trabalho manual e não o trabalho intelectual. Assim, todas as ideias que ela recebe por meio da filosofia, por meio da ética, por meio das leis e, sobretudo, por meio da educação, são ideias construídas pela classe dominante e são ideias que defendem a classe dominante. Resultado disso, a classe dominada termina por defender também as ideias da classe dominante. Cuidado, hein? Cuidado, porque a gente está cheio de ideologias nesse momento. Né? Será que as ideias que apresentam para a gente são ideias verdadeiras? Né? Por isso que a gente deve se questionar. Para o Marx, todas as ideias estão embutidas de interesses. Né? Seja de qualquer uma das classes, elas nunca são neutras. O conhecimento ele não é tido como neutro. Ele está sempre direcionado para interesses, ou seja, ele é sempre tendencioso. Tudo bem? Então, vou deixar vocês com uma leitura prazerosa, que é a ideologia alemã do Marx, e até a próxima aula. E aí, o que acharam? Gostaram? Então não deixem de acessar aqui enemaprendacerto.com.br. Lá você encontra essa e muito mais conteúdo de sociologia para você fazer uma boa prova. Mas não é só sociologia e filosofia que você encontra. Você encontra todas as outras matérias com professores renomados e aulas muito interessantes. Então, não deixem de acessar enemaprendacerto.com.br. Espero todos vocês lá.